o último documento que falta, que é o da liberação do Al Hilal assinar a papelada de empréstimo, e aí nessa segunda-feira as coisas já acontecerem da melhor forma e o Marcos Leonardo já começa os trâmites, chegar no CT da Barra Funda, realizar os exames médicos e assinar o contrato. Todo mundo já trata o negócio como basicamente bem encaminhado, falta realmente somente esse último aceite, esse último ok por parte do Al Hilal para essa negociação ser sacramentada. Marcos Leonardo já fala ali com pessoas próximas sobre a possibilidade de jogar no São Paulo, o quanto que ele quer chegar no São Paulo, a expectativa dele de disputar uma Copa Libertadores com a camisa tricolor. Então ele já fala abertamente para as pessoas próximas sobre essa possibilidade. Tic-tac, momentos aí de reta final realmente para o São Paulo conseguir essa grande contratação do Marcos Leonardo e aí finalmente conseguir o tão esperado centroavante associativo que pode ajudar o técnico Hernan Crespo aí a continuar tentando conquistar os objetivos nesta temporada. A negociação teve uma reviravolta no fim de semana, soube que no sábado o São Paulo voltou a tentar um contato, já tendo ali o aval do Marcos Leonardo e escolhendo jogar no São Paulo. Foi tudo encaminhado, o Al Hilal também, um bastidor importante. Porque o Al Hilal, o Al Hilal é besta, porque ele tá tentando querendo liberar o atleta de graça e pagando grande parte do salário. Eu ainda não tenho essa informação que o Al Hilal vai pagar 100%. Mas assim, a maior parte dos vencimentos, obviamente, serão aí do Al Hilal. O São Paulo vai ficar bem tranquilo em relação a isso. Mas o que tá acontecendo? O Marcos Leonardo ele ficou fora lá dos inscritos da Liga Saudita e tudo, e poderia ficar sem jogar. E aí existem ali algumas condições legais para o Marcos Leonardo, se ele quiser entrar na justiça perante a FIFA, alegando que o Al Hilal está deixando ele sem jogar e tudo, ele pode até rescindir esse contrato e aí ter todo o dinheiro que ele receber todo o valor do contrato, até o final lá de 2029. E como tem uma boa relação lá com o Al Hilal, falou, ó, seguinte, tô querendo ir pro São Paulo, acho que é a melhor vitrine pra mim, lá eu vou ser titular, lá eu vou jogar uma Copa Libertadores, lá o Carlo Ancelotti tá de olho, então eu quero ir pra lá. Então eu vou fazer o seguinte, vou pra lá, vocês aceitam o empréstimo, aceitam as condições do São Paulo, vou pra lá, disputo 4 meses, e aí em janeiro eu tô valorizado, tô feliz, tô entusiasmado de novo, e aí a gente pode conquistar alguma coisa melhor no mercado da bola. Então é por conta disso que o Al Hilal entende que esses 4 meses podem ser cruciais para o Marcos Leonardo evoluir e ter ainda mais destaque. Santos, Palmeiras e Flamengo. Algumas dessas equipes tentaram realmente a contratação do Marcos Leonardo? Soube, aí a gente vai conversar com o staff, né, com pessoas próximas, as nossas fontes ligadas ali ao Marcos Leonardo. A gente também conversou ali com algumas pessoas que cobriam o Santos, pra gente pegar ali a pescar algumas informações do que a gente soube. O Palmeiras, um pouco antes, tá, chegou a fazer um contato para entender mais detalhes da situação do Marcos Leonardo, mas aí preferiu não dar seguimento. O Flamengo também procurou o atleta para saber sobre a possibilidade e tudo, mas também não quis fechar negócio. Aí quando vaza, entre aspas, a informação do São Paulo querendo o Marcos Leonardo, o Santos foi tentar repatriá-lo. O Neymar, inclusive, gostaria muito de contar com o Marcos Leonardo, ele poderia fazer essa ponte ali de fato para tentar atravessar esse negócio, só que o Marcos Leonardo ele não saiu tão bem lá do Santos de 2023, ele não saiu bem com a diretoria, a torcida também não tá legal, e alinhado também a toda essa história, né, de você disputar a Libertadores da América, jogar no clube do coração e o clube que é também do seu pai, realizar o sonho, disputar e poder fazer com que o São Paulo seja o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. E aí alinhado também soube que alguns atletas dentro do São Paulo já entraram em contato ali com o Marcos Leonardo, já para tentar, né, pô, vem para cá, você vai ser feliz aqui, a gente vai abrir espaço para você, vem para cá, né? A gente sabe que os jogadores do São Paulo, eles normalmente já fazem aí essas transições, eles já entram em contato com os atletas para tentar barganhar e tentar fazer parte aí desse negócio. Então aí mesmo com alguns rivais tentando aí essa contratação, o Marcos Leonardo decidiu, escolheu, vou jogar no São Paulo Futebol Clube, quero realizar esse sonho, o sentimento, o coração está falando mais alto neste momento. Estou colocando aqui palavras do Marcos Leonardo, estou sentindo que realmente é o momento de eu realizar o sonho, quem sabe ser um cara importante para o tetracampeonato da Libertadores, voltar e ser chamado para a seleção brasileira. Então é um momento onde o Marcos Leonardo acredita que ele pode ser ainda mais feliz com o São Paulo, então deixou os rivais para lá.
Bora continuar trazendo ainda mais informações sobre o São Paulo. Agora já detalhamos um pouquinho sobre tudo o Marcos Leonardo, né? Que é a grande expectativa, o grande do vídeo. Agora bora para duas informações bem importantes. Bobadilla foi convocado para a seleção paraguaia, então ele vai ser desfalque do São Paulo aí nos treinamentos durante a semana, né? E na próxima semana também, durante essa data FIFA. O técnico Hernan Crespo quer recuperar ali alguns lesionados e também aproveitar ali para armar algumas situações do time. Não poderá contar com o Bobadilla, o Paraguai que ainda sonha, né, com uma vaga na próxima Copa do Mundo. Bobadilla tem sido uma peça importante, às vezes ele não é titular, mas ele sempre acaba entrando no segundo tempo, ou até começa como titular, ele é um jogador que entra na rotatividade do elenco. Então o Bobadilla, ele vai ser desfalque aí durante os treinamentos, não estará disponível. A seleção paraguaia que vai enfrentar o Equador e o Peru, e aí nessas duas últimas rodadas, né, espera aí, tem a expectativa de, quem sabe, conquistar pelo menos uma vaga na repescagem, as eliminatórias da Copa do Mundo aí que estão a todo vapor, e aí o São Paulo chega ao seu terceiro jogador que foi convocado, né, existia a possibilidade do Marcos Antônio estar na seleção brasileira, e até acho que com a lesão do Joelinton, se ele não estaria na primeira lista, ele estaria sendo convocado para essa segunda, mas infelizmente ele teve essa contusão e ficou de fora. Além do Bobadilla, o Ferrarese foi convocado para a seleção venezuelana e também o Gonzalo Tapia vai defender a seleção chilena. Então o São Paulo tem 3 jogadores aí que vão defender as suas seleções nesta data FIFA. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bora fechar o vídeo de hoje? São Paulo tá de folga. Depois do confronto contra o Cruzeiro no sábado, os jogadores tiveram folga no domingo, folga na segunda-feira, folgam também na terça-feira, e aí na quarta-feira vão começar os trabalhos, e aí vão, né, praticamente direto ali quase para a partida contra o Botafogo, tudo por conta da data FIFA, né? Tô pegando aqui meu calendáriozinho, o São Paulo vai folgar, volta na quarta-feira. São Paulo voltando na quarta vai ser no dia 3. Então vai ter o dia 3, dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai ter todos esses dias para poder trabalhar, para poder, né, preparar o elenco. E aí até nesse período, depois desses 3 dias de folga, depois de um elenco estar numa maratona de jogos, desgastado, até o técnico Hernan Crespo falando na coletiva, e aí o que você vai preparar? Ele, descansar. Descansar, porque além de tudo, é claro, os atletas precisam de repouso, porque depois ali, ó, vai aproveitar, vai descansar, 3 dias de folga e depois, meu irmão, foco total na LDU. O São Paulo precisa se classificar para a semifinal da Copa Libertadores, e aí o foco total vai ser para a LDU. Mas os jogadores folgam aí e vão voltar só na quarta-feira a fazer o famoso regenerativo, quinta-feira começa um pouquinho dos trabalhos do campo, sexta-feira já começa a batida, e aí já vai começar ali todos os trabalhos de fato para o São Paulo voltar para uma semana importante. Vai ter o jogo contra o Botafogo no estádio do Morumbi, prévia do primeiro confronto contra a LDU. Depois vai ter o clássico contra o Santos e depois o jogo da volta contra a LDU. Então 4 jogos muito importantes que o São Paulo precisa da vitória dos 4, ou pelo menos 3 vitórias, né? E aí, lá na altitude, o empatezinho tá de bom tamanho, né? Tá de bom tamanho, vai chegando. Vai chegar aí a hora da Copa Libertadores da América. Como é que tá a sua expectativa? Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Muito bom dia aos amigos que acompanham a Arquibancada Tricolor no YouTube. Gabriel Sá aqui, trazendo esse vídeo para vocês e já me adiantando, pedindo desculpa pelo barulho também, pela demora para gravar esse vídeo, porque estou ainda em voo, tô aqui no aeroporto de Roma, já indo para Grécia para passar uma semaninha aí de férias, entre aspas, mas como cara, vem sempre acontecendo, antes das férias vem sempre a informação bombástica para vocês, e dessa vez é em relação à contratação do São Paulo. Marcos Leonardo, centroavante do Al Hilal, deve pintar no São Paulo ainda hoje, então deve ter o fechamento desse negócio. A gente trouxe as informações ontem via site, via redes sociais para vocês, mas trazendo por vídeo para vocês ficarem cientes então do ponto a ponto desse negócio, né? Que luta que vem sendo para o São Paulo achar esse centroavante, muitos nomes especulados, Marcelo Rian, muitos nomes que foram sondados, mas o Marcos Leonardo então
corresponde ao Coração, principalmente. Deve chegar por empréstimo até o fim deste ano, 4 meses praticamente de vínculo, com salários divididos, né? Parte pelo Al Hilal e ele abre mão também de uma boa parte de grana para o São Paulo conseguir trazer ele, então, não tendo nenhum investimento externo, ele chegaria por 4 meses de contrato sem passe fixado. Então, cedo para sofrer por isso, né? Mas, assim, obviamente, ele chegaria para ter uma vitrine para jogar a Copa Libertadores, 4 meses ali de vínculo, joga, quem sabe não pinta um título aí, a gente espera, a gente está bastante iludido com essa possibilidade, mas aí então ele volta para o Hilal para aí ter uma venda maior, porque ele foi comprado por 40 milhões de euros, então eles querem ter esse dinheiro de volta, mas entendem que pode ter uma vitrine interessante no São Paulo Futebol Clube. Mas tá aí então a informação de Marcos Leonardo. Ontem o papo, né, a conversa já deu uma boa avançada entre as partes, né, eles conseguiram ter esses acertos mais pontuais e ele tem muitas outras possibilidades. Tem, claro, Flamengo de olho, fala-se no próprio Palmeiras querendo ele por empréstimo, mas ele é São Paulino de infância e a gente sabe que isso corresponde muito a essa expectativa, né? Quer jogar no São Paulo, escolhe jogar no São Paulo, ele escolhe, né, vir para o São Paulo nesse momento e aí agora falta a formalização do Al Hilal. Não está fechado, mas está bem encaminhado. O Paulo está atrás do centroavante, porque tem 3 jogadores lesionados, né? Tem o Caleri lesionado, tem o Rian lesionado e tem o André Silva lesionado. 3 centroavantes que lesionaram o joelho. Não necessariamente a mesma lesão, o mesmo grau, só que os 3 lesionaram o joelho, ligamento no joelho. Enfim, o São Paulo precisa de um centroavante, apesar de que o Dinheiro, na minha opinião, fez uma partida muito interessante contra o Cruzeiro, mas nitidamente, no meu ponto de vista também, não é o cara de... Nossa, que o Crespo olha pra ele e fala, caramba, eu quero ele agora para ser o titular do meu time. Eu não acredito muito nisso. Até porque não foi pedido do Crespo, né? Mas enfim, o São Paulo quer um centroavante, precisa de um 9 agora para disputar a Libertadores. Esse é o foco do São Paulo. O São Paulo tem um foco grande. O foco do São Paulo na temporada é Libertadores, cara. E o São Paulo vê a possibilidade de estar nas quartas. São 4 jogos até chegar numa, quem sabe, uma final. Jogos difíceis. Só que, pô, se falar que não existe a chance, tá viajando, né? Claro que existe e o São Paulo chega forte aí na Libertadores. Então o São Paulo, sem centroavante, começou no começo da semana a especular alguns nomes. Ir atrás do mercado, oportunidades de mercado. Chegou no nome do Marcos Leonardo. No começo da semana, cara, todo mundo noticiou que existia um interesse, assim como vamos noticiar que, pô, João Pedro Sgarbi tem interesse em comprar uma Ferrari. Pô, enfim, só que não vou comprar uma Ferrari, né? Não tenho grana pra comprar uma Ferrari, pelo amor de Deus. Só que mudou um pouco a história. Por quê? Marcos Leonardo... Primeiro, São Paulino fanático. E teve uma comoção grande de torcedores são paulinos nas redes sociais dele. Imagina, São Paulino fanático que eu digo é São Paulino de infância, né? O moleque, quando era criança, era São Paulino. Eu sei que o futebol é a profissão do cara. Muitas vezes o fato dele ser São Paulino ou não ser, não muda nada, tá? Porque o cara é a profissão dele. O cara vai focar o que é melhor pra carreira, o que é melhor pra família, o que é melhor financeiramente. Não julgo, pô, profissão do cara. Você também tem sua profissão, você pode amar a sua empresa, mas você faz suas escolhas também focado na sua felicidade, no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, normal, é a profissão do cara. Só que isso mexe um pouco, né? Se o moleque é São Paulino, tem a possibilidade de jogar uma Libertadores pro São Paulo, não seria utilizado nesse momento lá no Hilal, existe uma viradinha de chave aí de que, opa, meu time do coração, jogar Libertadores. Interessante. Quer jogar a Copa do ano que vem? Interessante. Pode me dar uma vitrine. Vai que eu chegue de São Paulo, pô, decido a Libertadores. Entro no radar de seleção brasileira, entro no radar de... Pô, o cara é assim que funciona. A gente sabe disso. A janela da Europa já não vai receber proposta e o Al Hilal não liberaria também por... Imagino que menos do que foi pago, né, por ele. Que é um valor muito alto, né? Um valor muito alto que o Al Hilal pagou. O São Paulo não tem grana para contratar, mas o São Paulo tem interesse no jogador pelo empréstimo. Um jogador que não foi inscrito, não vai jogar lá, ao invés do clube ficar com o cara lá encostado, que ninguém quer isso, emprestar. E aí que chega numa notícia aqui, eu tenho diferente respeito, todos, mas eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil ao Hilal arcar com todos os custos do Marcos Leonardo. Muito difícil, não faz muito sentido. Existem, então, alguns impasses na história. Quando eu falo que tá muito perto, por quê? Interesse do jogador existe, interesse do clube, São Paulo existe, interesse do Al Hilal emprestar existe. O que falta? O São Paulo tem que correr muito agora contra o tempo, mas o que falta? Falta ao Hilal liberar parte da documentação, parte burocrática. Falta ao Hilal e o São Paulo definirem de vez modelos de pagamento. O São Paulo sabe que o salário dele chega a quase 3 milhões de reais. São Paulo não tem condições de pagar 3 milhões por mês para ninguém. São Paulo está devendo 1 bi, né? Então como seria essa divisão? É um ponto que o São Paulo está discutindo com o Hilal.
existe isso e existe agora a corrida contra o tempo do São Paulo para registrar o jogador. Janela em breve também se encerra, né, para fora do Brasil. Então existe essa corrida do tempo em relação ao São Paulo. Minha opinião, tá louco. Cara, uma contratação assim que aí é bater palma pra diretoria, bater palma pra todo mundo envolvido. Porque é um baita jogador, é um baita do centroavante. Muito bom jogador, é um cara que chega, não tem que se adaptar. Ele chega, ó, camisa, pra você, Marcos Leonardo vai, crava na Libertadores, eu acredito nisso. Cara que no Mundial fez gol, cara que sabe fazer gol, jovem, espetacular. E tem a contratação que quando você precisa de um cara pra chegar e jogar numa Libertadores, tem que ser nível Marcos Leonardo. Não nível São Paulo, que alguém falou lá, Pedro Rocha. Pô, cara, que Pedro Rocha? Não, com todo respeito ao jogador. Mas você quer um jogador, um centroavante, pra chegar e jogar numa Libertadores, você tem que pensar grande, irmão. Você tem que pensar grande. E Marcos Leonardo é cara que atrai interesses de Flamengo, de Palmeiras. São clubes que nesse momento até, eu não duvido e tenho informações de alguns jornalistas, né, de que clubes que tentam atravessar. Pesa nesse momento, por isso que eu falo sobre a torcida. O moleque é São Paulino. De infância, pai São Paulino, a família gosta de São Paulo. Cara, é querendo... E aqui ele vai ser titular, né? No Palmeiras tem o Vitor Roque, que tá bem. No Flamengo tem o Pedro. Então aqui ele sabe... Se o foco do Marcos Leonardo é jogar a Copa do Mundo ano que vem, ele sabe que chegando no São Paulo, ele é titular. Ele é titular. No Flamengo, não. Ou pode até ser, mas briga por posição. Porque, pô, o ataque do Flamengo já tem Pedro, já tem Bruno Henrique, já tem Samuel Lino, já tem Luiz Araújo, já tem Plata. É um ataque inacreditável ali que o Flamengo tem. No São Paulo, não. O São Paulo ele chega pra jogar de titular já na hora. Assim, chegou a tua camisa aqui, Marcos Leonardo vai jogar. É isso. Então, por isso que é interessante pros dois lados. São Paulo precisa desse jogador. Vamos mostrar para você, torcedor tricolor, como que gosta de jogar o Marcos Leonardo. Através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada. Os números do Marcos Leonardo e também o seu radar de desempenho na temporada 24-25. Já para ilustrar o nosso vídeo, para você, torcedor do São Paulo, na tela, os números do Marcos Leonardo na temporada 24-25, defendendo as cores do Al Hilal. Total de 46 jogos, ele marcou 30 gols e ainda assinalou 4 assistências, 79% de eficácia nos passes, 126 finalizações, dessas 126, 50 delas foram no alvo, 46 passes decisivos, 10 grandes chances criadas e 35% de acerto no drible. Quando a gente já começa a observar o mapa de movimentação, o mapa de calor do Marcos Leonardo, tem 1,77 m e tem o pé direito como seu pé dominante, a gente já percebe que o Marcos Leonardo é um jogador de muita movimentação, embora ali aquela mancha vermelha um pouco mais forte dentro da área, nos indica que o Marcos Leonardo ali preenche bastante aquele último terço, é um jogador de área, mas também a gente percebe essa movimentação fora da grande área do Marcos Leonardo, percebe que é um jogador de movimentação, que circula bastante nessa entrelinha, como aponta o mapa de movimentação, ou seja, é bem o estilo que o Crespo gosta de atacante. O Crespo gosta de atacantes de movimentação, não gosta de um centroavante tão fixo assim dentro da área. Então o Marcos Leonardo é esse jogador dentro do perfil exigido pelo técnico Hernan Crespo. A posição detalhada do Marcos Leonardo atuando com a camisa do Al Hilal nos mostra. Jogou como centroavante nos jogos que nós acompanhamos do Marcos Leonardo, mas ele também sabe atuar como um segundo atacante. O seu radar de desempenho, né, que é uma junção, né, do seu mapa de movimentação mais os números, aliado também à ajuda da inteligência artificial, chegamos a essa nota final de 7.1 do Marcos Leonardo, e aí nós avaliamos alguns atributos desse jogador, como por exemplo a sua finalização ali no último terço, assinalamos uma nota de 8.5. O jogo aéreo do Marcos Leonardo, embora ele faça alguns gols de cabeça, não é o forte desse jogador, nota 5. A sua retenção de bola, quando ele faz o pivô, quando ele sustenta o zagueiro, uma nota de 6.5. A sua mobilidade, a gente percebe pelo mapa de movimentação que ele não fica fixo dentro da área, ele se movimenta bastante, uma nota 8, e a sua eficiência em gols, ou a sua expectativa de gols, nota 7.5. Dentro da nossa escala de avaliação, o Marcos Leonardo é um bom reforço para o São Paulo, caso se confirme, caso se concretize esta contratação desse jogador, nota 7.1 dentro da escala de avaliação, é um bom reforço para o São Paulo, então, para a sequência de 2025. Saindo um pouco da parte mais teórica, vindo agora para a prática, mostrar um pouco no campo o Marcos Leonardo, a gente percebe que é um jogador que sai bastante da área, conforme eu separei alguns lances para mostrar para você, torcedor São Paulino, inclusive para ilustrar o que o mapa de calor nos apontou. A gente percebe o Marcos Leonardo ali cercado por 5 jogadores, sai da referência e ele consegue fazer essa jogada e consegue abrir o jogo mais pela lateral. Mais uma vez, separei esse lance, essa vez um jogo mais associativo, no jogo mais apoiado do Al Hilal, que é característico desse Al Hilal, mesmo com Jorge Jesus, e também a gente percebe que é um jogador que tinha essa característica dessa movimentação, esse jogo mais apoiado, ele faz essa tabela,
com 3 jogadores muito próximos do Al Hilal, ele percebe a movimentação ali do Mitrovic entrando dentro da área, ele faz essa jogada, consegue fazer essa participação do jogo ofensivo da equipe do Al Hilal. Mais uma vez, ele já saindo dessa vez em contra-ataque, que é uma característica também do Al Hilal, saindo em contra-ataque, utiliza a sua velocidade como uma das suas principais características, já percebe a movimentação do seu companheiro aqui embaixo, no lado esquerdo, e ele faz esse lançamento justamente buscando esta fase ofensiva da equipe saudita. Mais uma vez, a gente vai mostrar dessa vez ele saindo da referência e nos mostra o mapa de movimentação. Aí, utilizando essa entrelinha, ele já sai em movimentação, consegue fazer o pivô, gira e percebe a movimentação ali do Salem Al-Dossari invadindo a área. Ele vai errar a finalização, mas a gente percebe que é um jogador que tem essa característica de fazer essa movimentação. Sai da referência muitas das vezes, a gente percebe nos vídeos, nesses lances, por exemplo, né, que são lances bem capitais da equipe do Al Hilal. Ele sai dessa referência, faz esse jogo mais associativo, esse jogo mais apoiado, que é característico do time saudita, e ele consegue achar no espaço, né, um jogador mais bem colocado para um passe, ou seja, é dentro do que o Crespo enxerga de um atacante, né, das características do esquema do Crespo, que não joga com centroavante definido, isso desde a época lá do Defensa e Justiça, que ele não joga com centroavante definido, ele gosta de jogar com 2 jogadores que são de movimentação diária, mas são de movimentação. O Marcos Leonardo, então, um grande jogador dentro desse perfil adotado pelo técnico Hernan Crespo, ou seja, caso se concretize esta contratação, o Marcos Leonardo cai com uma luva nesse esquema tático do técnico Hernan Crespo. Separei alguns lances do Marcos Leonardo ali no último terço. Se você estiver gostando do vídeo torcedor do São Paulo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Tricolor. Perceba você, o Marcos Leonardo, ele é um atacante de área, de boa presença física dentro da área, seja ela no jogada aérea, embora não é o forte do Marcos Leonardo a jogada aérea, mas ele participa efetivamente do último terço das principais jogadas de gol do Al Hilal. Nesse lance é interessante, eu separei para você para mostrar para você, torcedor de São Paulo, a jogada não vai no Marcos Leonardo, a bola vai sobrar ao Marcos Leonardo. Perceba você, a bola vai circular toda a grande área, o goleiro faz a defesa, e aí na marca do pênalti, o Marcos Leonardo ali, com o seu faro de artilheiro, ele faz o gol. Separei essa outra jogada, esse outro gol dele pelo Campeonato Saudita, ele fazendo essa movimentação, pedindo essa bola, ele faz essa movimentação, pede ali naquele espaço, onde está apontado o campo, e faz o seu gol. Isso mostra essa qualidade técnica do Marcos Leonardo atuando no último terço. A gente lembra do Marcos Leonardo atuando aqui no Brasil pelo Santos, fazendo alguns gols ali importantes à época do Santos, foi para o Benfica também, não deu tão certo assim no futebol europeu, foi para o Al Hilal e ele conseguiu desempenhar bons jogos com a camisa saudita. Tanto que a gente percebe dentro da área, é um jogador importantíssimo, e também na bola aérea, mesmo não sendo forte do Marcos Leonardo, é um jogador que trabalha muito bem essa jogada aérea ali, ele tem essa qualidade no último terço, justamente espera a bola chegar, se posiciona muito bem, sabendo que não é o forte dele, ele se posiciona ali muito bem dentro da área e acaba fazendo alguns gols de cabeça também no último terço do campo. Uma última informação. Segundo matéria do UOL, o Al Hilal já tinha liberado Marcos Leonardo, mas tentou voltar atrás nas últimas horas. O atacante, porém, bateu o pé pelo empréstimo e escolheu o São Paulo. Quando os árabes tentaram abortar o negócio, Marcos já estava decidido a voltar ao Brasil para atuar no Tricolor, seu time de infância, e agora vai poder realizar o seu sonho e ainda ajudar o Tricolor na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para a contratação de Marcos Leonardo? A minha sem dúvida nenhuma é 10.